Podemos ter a amizade que for, a parceria que for, mas não podemos em nenhum momento colocar o Senhor em segundo plano. Antes de fecharmos uma sociedade com alguém, devemos consultar o Senhor, independente se a pessoa segue os valores de Deus ou não. Porque o verdadeiro Pai não ignora os nossos erros, não passa a mão na nossa cabeça, ele nos adverte para nos livrar de coisa pior lá na frente. Para quem serve ao Senhor e pretende ser juiz, ou até que já seja, Josafá fala diretamente com você. Um juiz não pode ser injusto, imparcial e aceitar suborno. Como se a vida errada das outras pessoas não nos interessasse. Ao invés de ficar parado, se sentindo culpado pelo erro cometido. Quem quer que nos sintamos assim é o diabo, não Deus. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o profeta Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. O texto acima se refere à consequência à atitude de Josafá neste vídeo. Ele foi à guerra acompanhando o rei de Israel, Acabe, mesmo sabendo que o Senhor não aprovava. Josafá tinha dito para Acabe: Eu sou como tu e o meu povo é como o teu povo, se referindo ao motivo de ter decidido o acompanhar nessa guerra, ou seja, se dizendo aliado para qualquer circunstância de um homem que não seguia os valores de Deus. O Senhor não repreendeu Josafá durante a guerra e ainda o livrou quando o exército da Síria tentou atacá-lo. Mas, na volta para casa, o Senhor o chamou à realidade. Podemos ter a amizade que for, a parceria que for, mas não podemos em nenhum momento colocar o Senhor em segundo plano. Se a pessoa quer fazer uma coisa que é errado, devemos alertar, mostrar a verdade, mas em nenhum momento devemos acompanhá-lo no erro. Josafá e Acabe eram aliados, o que me remete nos dias de hoje às sociedades comerciais. Antes de fecharmos uma sociedade com alguém, devemos consultar o Senhor, independente se a pessoa segue os valores de Deus ou não. Somente o Senhor, que conhece o coração do homem, vai poder nos dizer se a pessoa é um doce, é honesta, se é realmente assim ou se é uma maquiagem e que no momento de uma necessidade vamos ver o seu lado mal. Eu não tenho dúvida que muitas sociedades desastrosas poderiam ter sido evitadas se a pessoa tivesse consultado o Senhor antes de fechar. Após a advertência de Deus a Josafá, assim como ele, devemos rever a nossa conduta, nos levantar e seguir em frente agindo de forma correta. Josafá morava em Jerusalém e saiu de novo entre o povo desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Josafá não se revoltou contra Deus por tê-lo advertido como algumas pessoas fazem. Ao contrário, ele entendeu que ele precisava agir em favor desse Deus que tinha sido tão misericordioso com ele, mesmo ele tendo sido desobediente e inconsequente. Ele decidiu incentivar o povo a se voltar para esse Deus que é tão bom. No texto aparece o termo de novo, ou seja, Josafá já tinha feito isso antes. Muitas vezes podemos voltar a fazer o trabalho que fazíamos antes, mesmo tendo errado e tendo sido advertido pelo Senhor. Além de levar o povo a se voltar para Deus, ele também nomeou juízes e os ensinou, segundo os valores de Deus, como deveriam julgar. Com esses juízes, a intenção não era somente moralizar a cidade, mas principalmente levá-los a agir segundo as leis do Senhor. Agora, que o temor do Senhor esteja com vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor, nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Josafá tinha realmente aprendido a lição. Olha só o que ele fala. Em Deus não há injustiça nem parcialidade. Ele errou e o Senhor agiu com ele com justiça e imparcialidade. Assim, Deus faz com todos nós. Porque o verdadeiro Pai não ignora os nossos erros, não passa a mão na nossa cabeça. Ele nos adverte para nos livrar de coisa pior lá na frente.
A organização que Josafá estava fazendo atingia todas as áreas. As coisas seculares, coisas do dia a dia, vamos dizer assim, e as coisas do reino, referente às leis e os valores de Deus. E mais uma vez, Josafá orienta sobre a importância dos juízes serem justos. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Em cada caso que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, seja caso de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenâncias, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Faça assim, e vocês não pecarão. Para quem serve ao Senhor e pretende ser juiz, ou até que já seja, Josafá fala diretamente com você. O nosso trabalho não pode ser distanciado dos valores de Deus. Não podemos achar que ele é apenas a nossa fonte de renda. Ele é também a nossa seara. Traduzindo, ele é o lugar que o Senhor nos colocou para alcançar as pessoas daquele meio. E às vezes são pessoas de difícil acesso para os evangelistas, por exemplo. Como Josafá falou, assim como Deus, um juiz não pode ser injusto, imparcial e aceitar suborno. Ai de quem seguir essa linha. Para quem não é juiz e que não tem intenção de ser, a palavra de Josafá serve para nós também. Trazendo para os nossos dias. Sabe aquele momento que a gente vê uma pessoa no erro? Temos a oportunidade de adverti-la e simplesmente ignoramos? Como se a vida errada das outras pessoas não nos interessasse. Como se a pessoa não tivesse nenhuma importância para nós. Isso não é o Evangelho de Cristo. Qual é o segundo mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ainda tem um outro texto que diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão referente à lei do Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil, e os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Além de Josafá instruir os juízes, ele levantou pessoas com maior conhecimento que eles para ajudá-los. Josafá nos mostra que depois de um grande erro, de uma advertência firme do Senhor, é hora de fazer diferença na vida das pessoas, é hora de trabalhar para o Senhor, ao invés de ficar parado, se sentindo culpado pelo erro cometido. Quem quer que nos sintamos assim é o diabo, não Deus. Nesse caso de Josafá, o Senhor foi misericordioso com ele e o perdoou. Não podemos ficar remoendo a nossa falha. Devemos nos arrepender, confessar e deixar. Afinal de contas, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que o Senhor nos ajude a sermos justos, que nos ajude a não perdermos as oportunidades em advertirmos as pessoas quanto aos erros que elas estiverem cometendo. Que nos ajude a nos perdoar pelos nossos próprios erros. Que nos ajude a nos arrependermos, que nos ajude a não cometermos mais. Um cheiro para todos vocês e que o Senhor os abençoe grandemente.